Bem-vindas ao Passo a Passo. Temos a nossa sequência habitual de enquadramento cada vez mais profundo deste curso, e a revisão da última sessão que eu dei e da sessão dada pela Xana Chumbo, que foi muito interessante. Quem não viu e precisa da gravação, basta pedir que eu envio, e depois entramos no nosso tema. Então também estive a pensar que poderia ser interessante nós termos a consciência de onde é que se posiciona este programa do Passo a Passo deste ano no Catecismo da Igreja Católica, que é a terceira parte do Catecismo, que se chama A Vida em Cristo. Porque a primeira parte é o credo, a segunda os sacramentos e a quarta a oração, que tem uma parte dedicada ao Pai Nosso. Na terceira parte da Vida em Cristo começa com a dignidade da pessoa humana, as bem-aventuranças que respondem a esse desejo de felicidade inscrito no coração de cada homem, fala da consciência e das virtudes, das paixões, do pecado, por isso é que eu também falei da consciência e do que realmente as variáveis que se encontram para nós pecarmos, e vamos falar também disso, e depois dos 10 mandamentos. Pensando nisso que também temos visto, não é? Que não devem ser entendidos como um limite mínimo que não se deve ultrapassar, mas sim como uma senda aberta para um caminho moral e espiritual de perfeição, cujo impulso interior é o nosso amor a Deus, não é? Um amor que é correspondência a quem nos amou infinitamente e pessoalmente. Portanto, não é propriamente um conjunto de regras, mas sim uma bomba de oxigênio para nós sermos muito felizes aqui na Terra. Portanto, não encarar os mandamentos como proibições que nos limitam, mas luzes que nos iluminam o caminho do bem e da felicidade e que nos libertam do erro moral, não é? E pensando também no céu como um presente que Deus nos tem reservado. Agora, nesta altura dos presentes, que só se fala em presentes, ou espero que não, mas é verdade que também o significado do presente, não é? Tornar presente, uma pessoa tornar presente um amor particular de alguém que nos ama. O céu é o presente que Deus nos tem reservado. E podíamos pensar numa herança de 10 milhões de euros, uma coisa maravilhosa, mas em moedas de 1 cêntimo. E é uma analogia interessante pensar que o céu é assim, não é? Porque de facto temos esse céu dos 10 milhões de euros, mas Deus vai-nos dando bocadinhos de céu em cada momento do dia. E a nós compete-nos encontrar esse céu em cada instante, encontrar a mística de cada instante e perceber que cada moeda tem pouco valor, mas faz parte de um conjunto valioso, não é? E assim nós encaramos a realidade de cada dia com muito mais entusiasmo, com muito mais alegria, porque percebemos o conjunto. São José Maria dizia que a nossa vida é como se fosse uma tapeçaria que tem um desenho maravilhoso e que nós às vezes só vemos o desenho da parte do avesso. Vemos os nós, vemos a parte que está menos colorida, mas Deus tem a noção do significado da peça inteira, da obra da peça inteira. E às vezes nós somos convidadas a confiar que o outro lado existe e que está a ser pensado e desenhado por Deus. Portanto, darmos essa dimensão de eternidade a cada segundo. Sendo nós também convidadas a este caminho de felicidade, somos convidadas a ser sal, luz e fermento. E este sal é o que dá sabor à comida, não é? Está aqui a minha cunhada nutricionista que sabe e aconselha a não pôr muito sal na comida, mas também não tão pouco, que fique tudo sem sabor nenhum. Na nossa vida interior, o sal é o sentido sobrenatural que nós damos a cada instante, não é? E nós damos uma terceira dimensão a cada circunstância, a cada acontecimento da nossa vida. E isso dá outro sabor à nossa vida. A luz ilumina-nos o caminho e dá calor. E como é que nós podemos também exercitar esse calor, não é? Fazendo alguma ginástica, já voltava aqui à Marta, não é? Os nutricionistas aconselham a fazer exercício, mas a pessoa, para libertar energias. E esse exercício é o exercício das virtudes, não é? O ginásio das virtudes que nos ajudam a fazer o bem, não é? Exercitar, fazer o bem. São hábitos bons que são adquiridos com esforço, é preciso estar disponível para esse esforço, mas que são os que nos iluminam o nosso caminho em direção ao céu. E depois o fermento, não é? O fermento de fazer crescer Cristo em nós. O fermento que se dilui na massa, não se apercebe, mas sem fermento o pão não cresce, não é? Fica tudo assim pastoso e tudo condensado, parece assim um concentrado de massa de pão, que é horrível, e falta aquela fofura do pão, não é? E nós queremos fazer Cristo crescer em nós, não é? E podemos pedir ajuda aos dons do Espírito Santo, podemos pedir os dons do Espírito Santo para sermos esse fermento. Também achei que poderia ser interessante, dentro deste enquadramento assim mais profundo e mais calmo, pensarmos na consolação espiritual, que é
uma ideia de uma catequese do Papa de 23 de novembro de 2022. E o Papa fala da consolação espiritual como uma experiência de alegria interior que permite ver a presença de Deus em tudo, não é? Que nos dá um revigoramento da fé e da esperança e da capacidade de fazer o bem. E nós que vivemos essa consolação, não nos rendemos diante das dificuldades, porque experimentamos uma paz que é mais forte do que a provação, não é? Um encontro grandioso e profundo com Deus, porque nós o vemos em cada momento, em cada circunstância, e dá-nos uma paz que é muito mais forte do que qualquer provação. E é um dom para a nossa vida espiritual e para a nossa vida no seu conjunto, não é? É como se fosse um movimento íntimo que toca o nosso coração, não é vistoso, é suave, é delicado, é como se fosse uma gota d'água sobre uma esponja, diz Santo Inácio, nos exercícios espirituais, em que a pessoa se sente abraçada pela presença de Deus, não é? De uma maneira também sempre muito respeitosa da própria liberdade. E nunca é algo desafinado no conjunto, não é? Porque não é procurar a força, forçar a nossa vontade, mas também não é uma euforia passageira. Às vezes até traz consigo alguma dor por causa dos nossos pecados ou por alguma circunstância que nos faz sofrer, mas pode tornar-se motivo de consolação se está neste enquadramento, não é? Dessa proximidade com Deus. Depois temos também o perigo de procurar consolações, não é? Essas consolações, esses afetos, esses carinhos, esses mimos, que às vezes nos ofuscam. E o que é que acontece? É que nós estamos, segundo São Bernardo, a procurar as consolações de Deus e não vemos o Deus das consolações, mas vendo como se as consolações fossem o nosso Deus e não o próprio Deus, não é? Assim, e isso pode nos ofuscar, não é? Procuramos a consolação e não o Deus das consolações, e é isso que nós não queremos, não é? Não é a consolação em si, mas é quem está por trás dessa consolação. Nós queremos procurar o Senhor, a sua presença, e Ele vai-nos consolando, vai-nos fazendo ir para a frente. Isto agora no Natal também nos ajuda muito, não é? Porque é tudo muito afeto à volta do presépio, à volta da gruta, todos nós estamos mais felizes e mais contentes e com maior necessidade e abertura para fazer o bem e compreender os outros. Portanto, podemos também aproveitar esta onda de bem para nos deixarmos consolar por Deus e consolarmos também as outras pessoas. E na sessão que nós demos sobre o primeiro mandamento, e aqui isto não passou aqui o slide, não sei porquê, assim, um amor sem preço mas com valor, não é? Que nós voltámos ao início dos mandamentos, pensámos no primeiro mandamento e percebemos realmente que o amor a Deus leva a buscar a intimidade com Ele e este amor também se manifesta com sacrifício, não é? O sacrifício que é o oferecimento a Deus de um bem sensível em sua homenagem, não é? Como uma mãe que dá o seu tempo aos filhos sem estar a regatear esse tempo, não é? Porque faz parte da sua maternidade. E Deus também nos dá esse tempo e procura também essa nossa correspondência. E amar a Deus como filhos tem 3 consequências que nós falámos, não é? Escolhê-lo como fim último de tudo o que fazemos, porque não pode existir o amor verdadeiro a Deus que exclua ou coloque Deus em segundo lugar. Cumprir a sua vontade com obras, não é? Eu amo-te, mas não quero fazer aquilo que tu me pedes, e não é, são coisas estranhas, é cumprir o pequeno dever de cada momento, não é? Fazer aquilo que devemos e estar naquilo que fazemos, que às vezes é isso que nos assalta, é isso que nos dificulta. E depois a terceira ideia é corresponder ao seu amor por nós, que não é um sentimento, não é uma paixão, não é? Acho que já disse isto aqui, não é? O amor verdadeiro não é cor-de-rosa, é encarnado, porque requer sacrifício, não é? Requer determinação da vontade que muitas vezes não está acompanhado dos afetos. E isto leva-nos a uma vida de intimidade com Deus muito grande e uma consciência muito delicada para tudo o que nos afasta dele. E aqui podemos voltar à questão da moralidade dos atos humanos, não é? Que depende do objeto que nós escolhemos, do fim que temos em vista, ou da intenção que temos e das circunstâncias dessa ação. E assim nós podemos formar a nossa consciência para perceber o que é pecado, não é? Por exemplo, não ir à missa ao domingo é um pecado mortal, que nos afasta de Deus e que nos impede de recebermos Jesus na Eucaristia, porque é muito importante para a nossa vida interior, e será um dos temas do passo a passo, nós termos esse momento de encontro semanal com Deus. Agora, se podemos dizer, vamos a um sítio onde pensávamos que havia missa, não há missa, pronto, a nossa intenção era ir à missa, portanto, aqui a questão da intenção conta, não é? Não é que temos que fazer esse esforço e à partida vamos a sítios onde há missa, mas de repente o padre estava doente, deixou de haver missa, pronto, não é um pecado em si mesmo. Se nos embebedamos, agora há montes de festas de Natal, montes de pessoas que abusam
no álcool e, de facto, o que fazem embriagadas diminui a sua consciência e a sua responsabilidade no ato. Só que o problema é que tiveram responsabilidade na embriaguez, portanto aqui as ações que fazem perdem a sua importância, mas o facto de se terem posto a jeito tem a sua importância. E aqui não é tanto nós estarmos a fazer uma checklist dos pecados, ou do que é vivermos na lógica do amor a Deus, não é? E aqui no primeiro mandamento nós até pensámos nos pecados contra as virtudes teologais, não é? Contra a fé, contra a esperança e contra a caridade. E na esperança também falámos de haver o extremo oposto da presunção de que a misericórdia divina vai perdoar todos os meus pecados, não é? E que nós não precisamos nos confessarmos, chegamos ao último minuto da nossa vida, confessamos tudo e estamos para a frente. Mas nós não somos minimalistas nesta nossa escolha, não é? E é uma pena rejeitarmos Deus quando Ele nos quer encher o nosso coração do amor verdadeiro que nos leva também a amar os outros de uma forma muito mais pura, não é? E aqui temos essa consequência do primeiro mandamento, que é amar os outros por amor a Deus, não é? Portanto, como filhos de Deus, com os filhos de Deus, ver as outras pessoas como filhas de Deus, e isso dá-nos um respeito enorme por cada pessoa, não é? Pensar se Deus amou infinitamente e pessoalmente, quem sou eu para discriminar essa pessoa? E também o amor a nós próprios, não é? Pensando que Deus nos quer muito felizes e com amor ordenado a nós próprios, não é? E o egoísmo é esse amor desordenado que às vezes coloca a nossa vontade acima da vontade de Deus, o nosso próprio interesse acima do serviço aos outros. E pensarmos que o correto amor a si mesmo não pode existir sem a luta contra o egoísmo. Isto é um bom indicador para nós vermos realmente se estamos bem orientadas. Passando à sessão seguinte, que foi com a Shana Chumbo, não é? A mansidão que é posse, a conquista da calma. E a Shana deteve-se bastante nestas duas frases do tema, e para mim também foi uma alegria enorme, porque deu para tirar muito conteúdo e falou-nos realmente que a nossa mansidão é muito testada e que é importante nós apostarmos no autocontrole, no autodomínio, que nos dá a possibilidade de sermos donas de nós próprias, não é? E também nos disse que nós podíamos escolher ser mansas mesmo em situações difíceis e que podíamos trabalhar a mansidão em coisas diferentes, não é? E temos que nos conhecer e perceber o que é que funciona no meu caso, vermos um bocadinho mais a lógica de pensar o que é que me leva ao céu, em vez de pensar o que é que me faz feliz, porque necessariamente o que me leva ao céu faz-me feliz, mas se a minha prioridade é o céu, de facto a minha orientação pode ser ligeiramente diferente, pode ser assim muito subtil a diferença, mas é muito grande em termos de conteúdo, não é? E a Xana também nos convidou a pensar, será que eu sou capaz de responder com serenidade, com perdão, com mansidão? Pensando que a mansidão é a virtude dos fortes, com um coração grande, que aceitam os próprios defeitos, não é? Que reconhecer é já um princípio de aprender a trabalhar-se a si próprio, não é? E também nos disse que nós podíamos escolher como reagimos e que não há nenhuma fase da vida em que se diga está tudo perdido, não há nada a fazer, porque de facto se nós queremos, podemos ir trabalhando o nosso feitio, a nossa maneira de ser e que crescermos em mansidão. Também pensarmos nesta conquista da calma, em que de todo o mal nós podemos tirar um bem, não é? Relativizando as contrariedades, pensando que há sempre algo bom e pensando que seja eu capaz de descobrir esse bem que há por trás de cada circunstância. E não desistir, a Xana dizia, todos os dias contam, não é? Não desistir desta conquista. Pensar antes de agir, não agir impulsivamente. E depois deixou-nos uma frase que eu acho que a mim me marcou imenso e depois ouvi vários ecos de várias pessoas a quem tinha marcado, que é uma frase do Papa Bento XVI, não é? Que o amor supera a justiça, porque a justiça é dar ao outro o que é dele e o amor é dar ao outro o que é meu, não é? Portanto, aqui também é uma postura muito diferente de quem sabe perdoar, de quem é dócil, de quem sabe reagir com calma numa situação hostil, porque pensa realmente no bem da outra pessoa, não é? O que é que a faz feliz, o que é que a leva ao céu, não é? Mais do que pensarmos na nossa felicidade, pensarmos no que é que nos leva ao céu. E sabemos o que é que nos leva ao céu às vezes, mas não compramos o bilhete para o céu, não é? Porque a Xana também usou aqui a imagem do passo a passo do avião e de facto nós podemos querer ir para o céu, mas não fazer nada por isso. Eu quero ir
às Caraíbas, mas nem comprei o bilhete. É impossível, eu, pelo menos tenho que comprar o bilhete e fazer qualquer coisa, não é? Portanto, aqui também, se nós não mudamos, nada acontece. Portanto, aqui pensarmos o que é que nós podemos melhorar. Agora, há muitas pessoas que no fim do ano também fazem propósitos de ano novo e nós podemos também fazer os nossos propósitos e pôr em prática. A Xana também interpelou-nos assim com algumas perguntas e de certeza eu tirei imensas notas, de certeza que a vocês também ajudou imenso esta proposta da Xana. Agora entrando no nosso tema de hoje, que é o segundo mandamento, que nos ajuda a dar a cara, não é? E vestir a camisola, não é? Não invocar o santo nome de Deus em vão. Pensando o que é este santo nome, não é? O que é que significa respeitar o nome de Deus? Portanto, aí nós damos a cara como cristãos, vestimos a camisola e assumimos a nossa condição de cristãs em todas as circunstâncias da nossa vida. E aqui a pensar como é que eu respeito o nome de Deus, não é? Este mandamento proíbe o abuso do nome de Deus, não é? Ou seja, todo o uso inconveniente do nome de Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora, dos Santos, e que às vezes nos leva a banalizar este nome, não é? Claro que todas nós estamos aqui hoje é porque temos algum desejo de amar mais a Deus, contando também com os conteúdos do passo a passo. Mas às vezes também banalizamos as coisas e deixamos-nos levar por uma série que é engraçada, um bocado ordinária, goza um bocado com a igreja, não sei o quê, mas de facto eu pactuo com isso e não estou de facto nem a dar a cara, nem a vestir a camisola. E no fundo é isso também que nós queremos aqui com o passo a passo, é perceber como é que eu posso respeitar melhor o nome de Deus, honrando, que Deus tenha orgulho que eu seja sua filha querida, e que se sinta realmente amado e respeitado, porque eu promovo também o amor a Deus à minha volta e com as pessoas com quem me relaciono. E pensarmos pela positiva, não é? Bem dizer a Deus, dizer bem, louvá-lo, glorificá-lo e não só respeito a tal lógica, não é? A nossa lógica não é minimalista, é, antes pelo contrário, é abrir possibilidades de fazer o bem. Tanto pensar como é que nós podemos bem dizer a Deus, não é? Como é que podemos louvá-lo quando vamos a uma igreja, como é que podemos dizer-lhe que o amamos, como é que o podemos glorificar, não é? Isto, às vezes nós ficamos na visão mais negativa das coisas e podemos mudar um bocadinho o chip da nossa visão, da nossa postura, não é? Eu fiz 40 anos há pouco tempo, ainda estou a digerir esta idade, mas de facto também tenho consciência que tenho imenso a agradecer a Deus, não é? 4 décadas de imensas alegrias e eu sou uma pessoa que adora também estar com a família, com os amigos e tenho essa consciência clara que em família, com os amigos, as alegrias multiplicam-se. O facto de já ter percorrido 4 décadas, que para outras pessoas não é nada, eu em alguns contextos sinto-me muito jovem, noutros não tanto, mas com a proximidade de outras pessoas, essas alegrias multiplicam-se e tive plena consciência de que a minha vida não vai chegar para agradecer tantos dons que eu me dou conta, não é? Mais os benefícios que eu não conheço e que Deus me concede em cada dia, não é? Cada instante tem a sua mística, diz o Tolentino Mendonça, não é? E nós podemos tirar partido da mística de cada instante, darmos um sentido de eternidade a cada segundo e havemos de chegar onde Deus nos levar, não é? Oxalá encontremos-nos todos, era isso que eu dizia também no almoço dos meus anos, oxalá encontramos-nos todos também no céu, não é? E que, não que eu deseje a morte às pessoas, mas de facto desejo o maior presente de Deus a cada pessoa, que é o céu que Deus nos tem reservado. Portanto, pensar aqui no nome de Deus, eu achei imensa graça esta imagem dos gêmeos, porque de facto cada pessoa é individual, cada pessoa é única e é irrepetível, mesmo que fisicamente seja igual, não é? O nome ajuda-nos a identificar as pessoas, exprime a essência, a identidade da pessoa, também o sentido da vida, e depois vamos ver também que historicamente o nome tinha incorporado uma missão específica, não é? E pensamos agora ainda na parte do nome de Deus, não é? Não é uma força anónima, Deus não é uma força anónima. Por outro lado, também não pode ser abarcado por qualquer conceito humano, não há uma ideia capaz de o representar, não é? Portanto, nós podemos pensar que Deus é santo, que significa que é absolutamente superior a nós, que está acima de todas as pessoas, que de toda a criatura, que é transcendente e que no Antigo Testamento Deus disse a Moisés, eu sou aquele que sou. Portanto, Deus é o ser por essência, não é? E disse para Moisés dizer aos israelitas, aquele que se chama, não é? Aquele que é o ser por essência, envia-me para me dirigir a vós, disse Deus a Moisés.
E esse é o nome de Deus para sempre, não é? E por respeito à santidade de Deus, o povo de Israel não pronunciava este nome, substituiu pelo título Senhor, que em hebreu se diz Adonai, em grego se diz Kyrios, portanto, por isso é que nós também há o Kyrie na missa, não é? Senhor, tem piedade de nós. E há outros nomes de Deus no Antigo Testamento, Elohim, que é um termo que é o plural majestático de plenitude, de grandeza, ou Shaddai, que significa poderoso, omnipotente. Eu aprendi imensas palavras super estranhas a preparar esta sessão, mas de facto aqui dá-nos uma noção, não é? Da grandeza de Deus e da imensidão de Deus, e passando aqui ao slide seguinte, do amor personalizado de Deus por cada uma de nós, não é? E aqui, no Novo Testamento, Deus dá a conhecer o mistério da sua vida íntima trinitária, não é? Um único Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que nos convida a chamá-lo Pai, não é? Isto é uma coisa grandiosa e maravilhosa. Deus é Pai de Jesus Cristo e é Pai nosso, não é? Quis que nós o tratássemos por filhos, verdadeiramente filhos, não é? Irmãos de Jesus Cristo, porque o Espírito Santo foi enviado aos nossos corações e nós fomos convidados a participar dessa natureza divina. Portanto, é uma honra e ao mesmo tempo uma responsabilidade, não é? Uma bênção maravilhosa, nós podemos dirigir-nos a Deus como Pai com verdade, não é? Um Pai cheio de ternura, de infinito amor, a quem nós podemos chamar Pai muitas vezes, não é? E dizermos-lhe sozinhas no nosso coração que o amamos, que o adoramos, não é? Honrar o seu nome, respeitando, dizendo maravilhas da sua existência na nossa vida, não é? E o desejo também de dizermos que sentimos imenso orgulho, imensa força por sermos suas filhas. Então, agora vamos passar ao clássico, que é interromper a sessão aqui e voltarmos a entrar todas no mesmo link, porque temos um acesso ao Zoom que é gratuito. Portanto, eu vou interromper aqui a gravação, interromper a sessão e voltamos a entrar.